companheiro, um dos poucos que a gente pode chamar aquele fiel companheiro. Ele é o verdadeiro cooperador. Cooperador é aquele que trabalha sem ter a intenção de ser o primeiro. Trabalha porque gosta de trabalhar, trabalha porque é fiel, trabalha porque tem prazer, trabalha porque tem amor, não para poder chegar em alguma posição. Eu posso afirmar aqui que eu sou grato a Deus pela vida do pastor Carlos Lucena, que sempre trabalhou aqui, sempre cooperou conosco aqui na Assembleia de Deus em Jacarepaguá, e ele tem ficado um pouco afastado da gente, mas tem 2 anos já essa guerra, já, meu pastor? Meu Jesus da glória, 2 anos, mas Deus tem dado vitória e ele está aqui, que não te conhecia, né, meu pastor? Deus tem dado vitória e ele está aqui para contar um testemunho daquilo que Deus tem feito. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Os que estão congregando aqui há menos de 2 anos para cá, alguns eu acho que só ouviram falar, né? Porque já me disseram que eu já bati o recorde aí dos pedidos de oração aqui na igreja de Jacarepaguá. Graças a Deus, né? É por isso que eu estou aqui, né? Porque o que eu já passei, muitos daqui, inclusive o pastor Silas, já testemunhou pessoalmente. Eu falharia de citar nomes aqui dos companheiros da liderança da igreja que me visitou, foi no hospital, pastor Silas mais de uma vez, em casa. Outros não foram, com aquela cautela de não ir assim, sabendo que eu estou em recuperação, né? Às vezes com a imunidade um pouco baixa nos tratamentos, e essa luta vem há 2 anos. O testemunho que eu quero dar aqui não é um testemunho no momento de que recebi uma cura completa. Eu tenho dito que nós estamos numa guerra. A nossa família, eu pessoalmente, entrei numa guerra. A guerra contra uma enfermidade que é pesada, o câncer, né? Fui diagnosticado há 2 anos com câncer no intestino. Logo que fui diagnosticado, fiz a cirurgia do intestino. Eliminou, mas ela já estava num estágio avançado, já estava no fígado, muito grande. Então eu entrei 1 ano de quimioterapia e diminuiu o suficiente para ir para uma cirurgia, que na verdade se tornaram 2. Na época da Copa do Mundo, foram 2 cirurgias, sendo que a primeira durou mais de 10 horas. Eu saí no balão do oxigênio para a UTI, fiquei na UTI, e o médico, depois que eu já estava no consultório dele, me disse que quase que eu fui, mas que eu era muito forte. E eu aproveito essas oportunidades para dizer para os médicos, não é que eu seja forte em mim mesmo, é porque tem um batalhão de amigos orando por mim, intercedendo por mim, né? Inclusive um médico que fez a cirurgia do intestino, quando eu me recuperei muito rápido, ele disse assim, ó, eu já contei isso aqui, os teus irmãos lá de Jacarepaguá, a oração está subindo, meu filho, porque você está se recuperando rápido. E o meu quadro, ele é sério, porque eu ia fazer uma cirurgia sexta-feira agora, porque houve uma reincidência no fígado, então teria que operar logo, porque ela está bem pequena. Só que no mapeamento dessa bem pequena, surgiram mais 2 ocorrências. E quando tem mais de uma ocorrência, a orientação, o procedimento mais usual é não operar e caminhar para a quimioterapia, para então operar. Eu estou nessa fase. Foi diagnosticado, além do fígado, mais 2 ocorrências sérias, uma delas, mas eu estou acompanhado, muito bem acompanhado, de médicos que, quando olham para mim, a oncologista que cuida de mim, ela é presidente da Sociedade de Oncologia do Estado do Rio de Janeiro, especialista no meu caso. Não me pergunte como é que eu caí na mão dela, entendeu? Deus trabalhou em tudo, todo o tempo. Caí nas mãos de bons médicos. O meu filho, o Mateus, eu estava sem plano de saúde. Antes do diagnóstico, 8 meses antes, ele falou, vou fazer o seu plano de saúde. E o meu tratamento está todo coberto pelo plano de saúde. Quer dizer, melhor ela não ter enfermidade, mas se veio, eu poderia pegar hoje um apartamento de R$1 milhão, já teria queimado ele todinho até hoje. Esse é o orçamento do tratamento até hoje, ainda tem para frente, e não precisou, o plano de saúde cobriu, né? Com um tratamento digno. Então, meus irmãos, essas fases de recuperação
eu poderia resumir o meu testemunho hoje com aquela frase bíblica que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência de que todo mundo está sujeito a enfrentar doenças graves, situações adversas. E nesse púlpito aqui, eu quando passo os momentos mais difíceis, porque eu não quero passar para vocês uma imagem de que eu sou um super-homem. Eu tenho emoções, como todos têm, né? Você tem filhos, quer ser avô, bisavô. Coloquei isso lá no Facebook, quem me acompanha já viu. Eu fiz um texto longo lá, em que eu citei um versículo. Eu falei assim, porque nós temos que achar o ponto de equilíbrio do nosso discurso cristão, um ponto de equilíbrio. A doença, a gente tem que mandar fora mesmo. Eu não vim aqui pregar conformismo. Ah, eu estou doente, Deus permitiu, e assim eu vou ficar. Ah, não. Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele disse: olha, entre outras promessas, né, pisarão nas serpentes, falarão novas línguas, entre todas as promessas, o que ele disse lá em Marcos 16,15? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome. Então, eu aprendi e creio que enfermidade não é para você se conformar, não. Você nem deve dizer minha doença, nem minha nada, né? Ela se instalou aí, é um mal que precisa ser extirpado. Agora, tudo está no controle de Deus. Eu posso tremer um pouco na base assim, mas não vou desabar. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Entende, irmãos? É esse o testemunho que eu quero dar para vocês hoje. Eu não estou dando um testemunho de cura completa. Nem quero vir aqui dar um testemunho de pessimismo. Pode ser uma última oportunidade que eu tenha de falar com vocês. Já até eu brinco com algumas coisas que a família a minha esposa não gosta. Eu digo para ela: se acontecer alguma coisa comigo, não precisa me levar para a igreja não, tá? Aquelas homenagens de igreja, leva direto logo para lá, onde tem que ser. Um lugarzinho clean, tá entendendo? Aí fica, você vai falar um negócio desse, professor? Como é que vai falar? Eu falo. Mas eu não estou querendo isso. Não estou dizendo que eu estou querendo. Eu estou dizendo que eu tenho confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. Eu não vou desistir de ser fiel a Deus por nada. Não tem câncer, não tem morte física que me faça desistir. Porque a gente vem aqui e prega, Jó declarou, ainda que ele me mate, quer dizer, é uma expressão que a gente pode traduzir assim: ainda que ele determine que eu morra, nele confiarei. É fácil pregar, meu irmão. Agora viva o que você prega. Aí outro dia eu estava pregando aqui, eu me lembrei lá no hospital, lá na UTI, horas e horas, 2, 3 dias de UTI, sem poder se mexer, olhando para o teto. Não queria ver televisão. A enfermeira disse: quer ver televisão? Não quero ver televisão não. Mas não é que eu estava deprimido não, eu estava pensando em Deus. Me lembrando das pregações aqui na igreja, que Deus me deu a oportunidade de ministrar. De vez em quando cantando os corinhos da antiga, que a Cileia disse assim: quando for cantar o corinho da antiga, não fica olhando para mim não, viu? Por favor. Está entendendo? Mas hoje vai ter. Hoje não vai ter corinho, vai ter um hino da antiga. Porque teve um dia que eu vim pregar aqui, e aí eu me lembrei, preguei sobre confiança. Foi numa época que havia um arranjo aqui mais na frente, e eu não estava vendo quem estava assim na igreja. Alguém pode cantar Confia em Deus? Aí por um acaso estava ninguém menos do que Raquel Melo, né? Raquel Melo está aí, e hoje ela está aqui, meus irmãos, novamente. Aí Deus sabe de todas as coisas. Eu falei: então ela vai cantar Confia em Deus, porque é a mensagem, completa a mensagem, porque a poesia desse hino é muito linda. Então na mensagem do Facebook eu citei um versículo, Salmo 125, versículo 1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aí eu já escrevi: como é possível permanecer para sempre? Nessa vida? Não. Tem umas velhinhas aí que estão morrendo, as mais velhas estão chegando 113, 115 anos, está entendendo? Você vê a reportagem na televisão, ela já está lá bem quietinha, já esperando mesmo. Mais cedo ou mais tarde. Claro que se eu estou com 53, estava conversando com a irmã Cileia, dá para 40 anos aí para frente, dá para fazer muita coisa. Aí eu me lembrei
do pastor Gilberto. Estava comentando com ela lá na entrada, que ele começou esse trabalho aqui com essa idade, com um pouquinho de gente, num cantinho aí, não foi nem aqui, foi em outro lugar, depois veio para cá, uma coberturazinha que de vez em quando a irmã Albertina conta que chovia, molhava com vento, né? Hoje está aqui no ar-condicionado, igreja cheia, né? Confortável. 40 anos, dá para fazer muita coisa, né? Então eu tenho essa expectativa. Todavia, confio no Senhor, porque tenho pregado aqui sob confiança e refleti lá no leito da enfermidade. Eu tenho que confiar, mesmo que venha uma nuvem negra, não importa. E eu prego muito sobre a parábola dos dois construtores, a casa da rocha e a casa da areia. A casa da rocha, tudo que acontece na casa da rocha, acontece na casa da areia. Veio tempestade, veio vento, veio isso, veio aquilo, só o final que é diferente. O teu final é diferente, porque a casa da areia cai e a da rocha fica. Quem é a rocha? Quem é a rocha? A casa que não cai, que casa é? É essa casa? Não. É a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero declarar a vocês que essa confiança eu tenho. E porque eu tenho essa confiança, eu enfrento qualquer coisa. Eu até digo assim, se eu for antes do que eu penso que devo ir, eu não vou me arrepender. Entendeu? Não vou me arrepender. Mas eu não estou pedindo para ir. Está entendendo? Está entendendo o equilíbrio que eu quero chegar? Porque às vezes eu falo isso e alguém diz, para com isso. Para com essa conversa. Não. Eu quero dar um testemunho de que eu quero viver, mas que eu estou pronto para a vontade de Deus ser estabelecida na minha vida. E o meu pedido é para viver. E o meu pedido é para ser curado. E a minha oração e dos meus irmãos é essa. E é por isso que eu estou aqui. E cada dia mais os médicos ficam espantados. Tanto que eu estava falando da oncologista, que ela, toda vez que eu vou lá, elas dizem, queria que todo paciente com teu diagnóstico, todo meu paciente fosse que nem você. E lá no hospital, e nos lugares que eu tenho dado um testemunho. Eu falei, quem sabe Deus está me dando mais algum tempo de vida para eu testemunhar para você. E lágrimas têm descido aos olhos de pessoas simples, como foi no posto de gasolina ali em Benfica, com um atendente da conveniência. Depois veio o encarregado do posto para reclamar que eu estava com um carro mal estacionado na bomba de gasolina, e eu fui falar com ele, outro desviado da igreja, e eu testemunhei, e ele ficou coçando a cabeça. E lá no hospital, a arrumadeira, a copeira, o médico, Raquel esteve lá me visitando e viu. A gente aproveita cada oportunidade e dá uma sacudida naquele coração dos médicos também. E alguns médicos lacrimejam, ficam espantados. Como é que esse cara está com essa conversa no quadro que ele está? É Jesus na nossa vida. Amém? Vocês só não estão me vendo de sorriso muito largo, porque o meu dentista prometeu concluir um trabalho aqui na quarta-feira, visual. Aí, cada vez que eu tiro foto, eu digo, olha, eu estou sorrindo meio assim. Mas sabe por que eu estou contando isso? Porque quando você senta no sofá da sua casa, com a sua família, você conta essas coisas, né? Ah, poxa, não deu tempo de fazer o serviço aqui, eu estou meio acanhado aqui, meio fechado aqui e tal, mas não é depressão, não é nada não. É só isso, depois que ele der o grau certinho, vocês vão me ver sorrindo aqui de orelha a orelha. Está entendendo como é que é o negócio? Porque Deus é bom. Esse dentista foi me visitar no hospital. E sabe o que ele disse? Ele foi me visitar no hospital. Vou fazer um trabalho direitinho. E sei que você não está pregando, porque por causa disso, quando eu fizer o trabalho direitinho, eu vou lá ouvir a mensagem que você vai pregar. Entendeu? E assim vai. Né? Mas é só um testemunho. Porque se fosse uma pregação, aí o perigo é de quem fala muito que nem eu. Mas a poesia desse hino antigo fala que a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas para a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus e Ele nunca falhará. Confie em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor,
precisando de um Salvador, há um caminho só: confia em Deus. Amém? Esse é o compartilhamento que eu quero deixar para vocês hoje. Se eu for mais longe, já vai deixar de ser testemunho. Assim eu aprendi na Assembleia desde os tempos de criança. Amém. Glória a Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é o céu de anil, mas quanto a dor que é tão sutil, há um caminho só: confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele não te deixará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando do Salvador, há um caminho só: confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele não te deixará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Boa.